preciso, chegaram até o agressor. Mas tudo isso que vocês ouviram agora, dito pelo Major Eugênio, simplesmente esse homem continua solto. A Viviane está com uma medida protetiva, mas eu vou dizer aqui o que eu sempre falo no programa: não existe medida protetiva no mundo que impeça alguém de matar outra pessoa. O homem, quando ele quer matar, ele mata. Não é a medida protetiva que vai impedir, não. O que pode impedir é realmente a penalização pelo crime que foi cometido, a retirada da sociedade, a prisão do agressor. E isso simplesmente não está sendo feito. E não é só no caso da Viviane, não. São muitas mulheres que passam por agressões domésticas, psicológicas, quase feminicídio. Oi, titios. Vocês podem nos ajudar nesse Natal? Fica Aquele homem, aquele agressor, livre, mas a mulher com a medida protetiva. E quantas a gente conhece que morreu com a medida protetiva? Então agora tudo que vocês ouviram do Major Eugênio, vocês vão ouvir agora exatamente da vítima, a Viviane Alves, que para se encontrar comigo foi preciso fazer uma logística, tamanho medo que ela está sentindo de ser morta. E com exclusividade para o Sem Limites, aqui na Difusora de Cajazeiras, vocês vão ver a entrevista que eu fiz com essa mulher, onde ela fala tudo o que está acontecendo hoje, o que ela passou e, infelizmente, o medo que ela tem de ser morta. Onde ela vai dizer coisas aí que eu vou comentar depois do vídeo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa entrevista que nós vamos passar agora. Tinha um relacionamento com esse homem. Quando essa relação? Eu passei mais de um ano com ele. Ele sempre foi agressivo, né? Violento. E eu continuei na relação com ele, porque ele sempre prometia para mim que ia mudar, né? Prometia que não... Ele já bateu em mim outras vezes. Aí depois vinha pedir desculpa chorando, que não ia mais fazer isso comigo. Como a gente diz, né? Quando leva um grito, tem que sair. Então, eu continuei na relação e cheguei ao ponto que cheguei. Quase perdi minha vida na mão dele, né? Fui espancada, furada de garfo, apanhei de facão. Ele deu muito murro na minha cara, que tem cicatrizes. Tem hematomas no meu nariz, que eu fiz uma tomografia. Meu nariz quebrou. E... assim, a gente fica até sem palavra, né, para falar o que aconteceu comigo. E no fim, não deu nada. Ele está andando em São João do Rio do Peixe, em todos os bares, bebe, já passou de frente à minha casa, bêbado, e não teve justiça. Ele não foi preso. Quando você diz que aconteceu várias vezes, né? Ele agrediu você, não foi uma vez, foram várias vezes. A sua família, a sua rede de proteção, lhe apoiou nesse momento? Eu não falava para minha família porque eu era ameaçada. Eu já cheguei em casa com manchas e as minhas irmãs perguntavam e eu falava que tinha sido uma pancada, porque ele dizia que se eu contasse para a minha família, ele me matava. Então eu tinha que esconder, não podia abrir a boca.
E ele pegava no meu ponto mais fraco, que é meu filho e meus netos. Ele dizia, se for descoberto que eu fiz isso com você, eu faço isso com seu filho, eu toco fogo na sua casa, eu faço isso com seus netos. Eu tenho uma neta de 4 anos, e um neto de 7 anos e um menino de 15. Então, eu tinha bastante medo, porque eu já perdi um filho assassinado. Então, ele pegava no meu ponto mais fraco, dizia que ia matar eles, né? Se eu abrisse a boca. E se um dia eu denunciasse ele na delegacia, eu era uma mulher morta. Aí, quando chegou a esse ponto, foi que eu fui procurar a justiça. Então quer dizer que às vezes que ele lhe agredia, que ele lhe ameaçava, você nunca procurou a polícia, você nunca procurou a delegacia da mulher, realmente você deixou chegar no ponto máximo que foi esse, porque hoje eu poderia não estar lhe entrevistando. Hoje eu poderia estar falando de mais um caso de feminicídio que aconteceu, dessa vez na cidade de São João do Rio do Peixe. Então você esperou chegar nesse ponto máximo, que realmente quase você foi morta, né? E aí sim você teve a coragem de procurar as autoridades. Eu já procurei as autoridades uma vez, que ele foi na minha casa com uma faca. Aí eu liguei para a polícia. A polícia veio e também não encontrou ele. Aí me levou na delegacia e o delegado pediu medidas protetivas para o juiz. E o juiz deu medidas protetivas de 500 metros. A gente passou um tempo afastado. Aí depois ele começou a me perturbar, a me procurar, e eu dizia que não dava certo, que tinha medidas protetivas, e ele começou a frequentar a minha casa, com as mesmas juras que eu... Fica só um pouquinho e nos ajude a ter uma medida protetiva. O que você deveria fazer? Avisar a polícia que ele estava arrodeando, tentando se aproximar. Mas fique tranquila, porque essa entrevista, o nosso intuito maior, e eu quero lhe agradecer, é que chegue essa mensagem para outras mulheres que passam pelo que você está passando. Na verdade, ele se aproximou da sua casa, mas, claro, com a permissão sua de entrar, né? Eu permiti ele entrar porque sempre ele chegava armado. E ele falava, se eu não abrisse a porta para ele entrar, se ele não me pegasse, ele pegava um da minha família. Mas não era o fato de você, nesse momento que ele estava armado, você realmente chamar a polícia? Não tinha como. Porque assim que ele chegava perto de mim, a primeira coisa que ele fazia era tomar o meu celular. Como na mesma noite que eu fui agredida, que eu passei a noite todinha perdendo sangue, que eu fui furada de garfo, ele escondeu o meu celular. Eu vim achar o meu celular no outro dia, ele era esperto. Ele, toda a vida, quando ele ia se aproximar de mim, a primeira coisa que ele fazia era tomar o meu celular. Deixava eu sem comunicação com ninguém. Aí como eu ia ligar para a polícia, se eu sem celular? Na sua casa, só ficava vocês dois ou tinha mais alguém? Não, só ficava eu e ele. Então só era você e ele, né? Dentro de casa. Muito bem. E como foi que aconteceu agora esse ponto crítico, né? Que foi quando realmente quase que ele tira a sua vida. Como é que começou isso aí? Ele chegou, vocês discutiram, como foi? Não teve discussão nenhuma da minha parte. Ele me convidou para ir lá para a fazenda onde ele é morador. Aí eu fui. Chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi tomar meu celular e fechar todas as portas. E começou a me agredir. Não teve discussão de nada, não teve motivo para ele fazer isso comigo. Ele fez porque ele é mau mesmo. Tem outras mulheres que ele tem medidas protetivas. Eu não sou a primeira.
Agora, aquele quase mata mesmo, foi eu. A que chegou a esse ponto, né? Assim, me perdoe a pergunta que eu vou lhe fazer, me desculpe até, né, porque eu estou entrando assim, tanto quanto na sua vida particular, mas é importante que seja dito isso. Você disse que você não foi a primeira mulher que aconteceu essas agressões, que ele já tinha um histórico com outras mulheres. E quando você o conheceu, você soube desse histórico? Você já sabia que ele vinha com outros relacionamentos, com agressões? Eu conheci esse cara pelas redes sociais, na verdade. Aí, quando eu já estava envolvida com ele, que as pessoas diziam a mim, Viviane, cai fora, que ele já agrediu uma mulher em Santa Helena. Ele tem um histórico de agressor. Ele tem várias medidas protetivas com mulher. De onde ele veio, ele é natural de Garanhuns, estado de Pernambuco, né? Ele também tem lá, em Maceió. Só que quando eu fiquei sabendo que ele era esse tipo aí, eu já estava envolvida com ele há mais de 6 meses. Entendeu? Entendi. Viviane, e como foi essas agressões? Você foi lá para essa fazenda onde ele é morador, lá ele trancou todas as portas e agrediu você, bateu, furou você de garfo, bateu com faca. Foi tudo isso lá nessa data? Ele deu em mim só de murro na minha cara, que as paredes do banheiro ficou cheias de sangue. A minha sorte, que eu agradeço a Deus todos os dias, eu não ter desmaiado. Porque se eu tivesse desmaiado, ele tinha jogado eu dentro de um açude que tem lá. Porque por várias vezes ele dizia que chegasse a matar uma pessoa, e ninguém encontrava o corpo. E eu caí na conversa dele e fui. Entendeu? Eu errei porque eu fui, porque ele mesmo falava, no dia que você for na delegacia prestar queixa de mim, eu lhe mato e ninguém acha seu corpo. E como foi que você conseguiu sobreviver, escapar dessa situação? Só Deus, né? Porque eu passei o sábado sendo agredida a noite todinha, murro na cara, chuto, arrastada no chão pelos cabelos, facãozada nas minhas costas. Eu acho que pegou até a ponta do facão aqui, quando ele jogou o facão, que teve um corte muito grande, que eu perdi bastante sangue. Ele me furou de garfo aqui na costela. Ele me deu bastante chute. Meu olho ficou, não sei se você viu a reportagem que teve. Na verdade, as imagens do que você está falando, Diga assim, porque saiu em várias coisas, né? Em jornais, em grupo, como foi que ficou o meu rosto, todo deformado. e como foi que você conseguiu sair? Chegou alguém para ajudar? Alguém escutou gritos? Como é que foi isso? Não, porque lá sei que não tinha como eu gritar. Na verdade, quando ele me furou de garfo, chegou um rapazinho lá, que eu não sei quem era, não conhecia a voz, chamando ele. Aí ele abriu a porta, saiu e ficou bastante tempo lá fora conversando com esse rapaz, mas fechou a porta. Quando ele voltou da conversa com esse rapaz lá fora, ele já voltou mais calmo. Aí foi direto para o quarto e dormiu. E escondeu o meu celular. E eu passei a noite todinha procurando esse celular e não achava. Quando foi num domingo de manhã, eu encontrei o meu celular dentro de uma bolsa de ferramenta dele. Então, imediatamente, eu botei uma mensagem para minha irmã, que mandasse me buscar. Aí eu desliguei o celular, porque eu estava com medo dele acordar e ver que eu tinha mandado mensagem. Porque ele falou para mim que eu só saía de lá quando eu não tivesse com nenhum hematoma mais no rosto. Aí eu falei para ele que ia demorar e eu tinha que ir embora. E ele falou que eu não saía de lá, ninguém tirava eu, nem a federal,
nem polícia do exército, ninguém tirava de lá, só saía de lá quando meu rosto estivesse sem nem uma mancha. Como eu já tinha botado mensagem para minha irmã, com uns 10 minutos meu cunhado foi me buscar. Aí meu cunhado bateu na porta, ele abriu, Alex Astifeito, como nada aconteceu, porque ele é frio, ele é um narcisista. Aí ele passou a imagem para meu cunhado, que estava tudo bem. Meu cunhado perguntou por mim, ele disse que eu estava lá dentro. E estava com a mão na porta, tipo para mim não passar. Quando ele tirou a mão para acender o cigarro, imediatamente eu passei. Aí eu montei na moto do meu cunhado e mandei meu cunhado sair. Só que meu cunhado não viu os hematomas na minha cara porque eu botei um óculos. Aí ele até estranhou, ele disse, o que é, Viviane, que tu tá nervosa? Eu disse, sai daqui rápido. Aí ele ainda olhou e disse assim, tu vai voltar? Eu digo, vou. Mas querendo sair, né? Com medo dele fazer alguma coisa comigo ou então com meu cunhado. Aí ele tentou ainda impedir, eu não vim embora. Aí eu cutuquei meu cunhado para sair. Aí meu cunhado foi. Quando chegou na subida da ponte dos carros, aí eu tirei o óculos e mostrei ao meu cunhado meu rosto. Aí a polícia foi passando mesmo na hora, aí minhas irmãs gritaram pelos policiais, os policiais pararam, aí me levaram no hospital, porque achou que eu estava muito machucada, eu ainda estava sangrando, né? Aí me levaram no hospital, do hospital fui encaminhada para o regional, para fazer uma tomografia, e ele passou o domingo todo em casa. Quando foi à noite, que ele ficou sabendo, né? Aí ele fugiu. Aí já apareceu, já está aí andando para cima e para baixo, bebendo em todos os bares e continuando me ameaçando. Muito bem. Depois que tudo isso aconteceu, você conseguiu mais uma medida protetiva, você está sob essa medida protetiva, e esse homem que fez isso com você, né? Eu não sei nem se a gente pode dizer que é esse homem, né? Esse elemento que fez isso com você, ele simplesmente continua solto e as autoridades, ele nem sequer foi preso, é isso? Não, foi preso. A polícia passa por ele, nem sequer olha na cintura dele, porque ele só anda armado. Ele só anda com a faca 12 polegadas na cintura. E os policiais, ele passa pelos policiais e não, ele nem corrigido é. Isso aqui é algo muito forte que você está falando. A gente fica se perguntando, que justiça é essa? Que um homem fura uma mulher de garfo, bate, coloca ela em cárcere, porque isso aí realmente é cárcere, ele prendeu você, ele tirou o direito de ir e vir, e simplesmente apenas uma medida protetiva, que todo mundo sabe, eu vou dizer isso a você, mas é uma verdade, todo mundo sabe disso, que quando a pessoa quer matar, ele mata. Não tem medida protetiva que impeça um homem de matar uma mulher, de cometer mais um feminicídio. Não tem. Agora, a pergunta que fica para a justiça: como pode uma pessoa dessa ficar solta? Pare de ver notícias nesses portais. G1, CNN, Folha de São Paulo, isso é... Não devesse nada à justiça, inclusive dito por ela, andando armado. E a própria polícia, que ela está dizendo, passa por esse elemento e sequer o revista. Então, é mais uma vítima de violência doméstica, violência contra a mulher,
Caso esse que quase se tornou um feminicídio, e fica a pergunta para a justiça: por quê? Por que que as medidas que são tomadas são tão brandas, são tão leves para um homem que fez o que fez com essa mulher que vocês estão vendo nas imagens? Eu pergunto a você, Viviane, como você está vivendo hoje? Como você está andando? O medo lhe acompanha? Como é que está a tua vida? A minha vida está que eu não saio de casa, que eu tenho medo. Eu vim aqui em Cajazeiras porque eu tenho que pegar um laudo aí, mas eu vim com bastante medo, né? Não estou dormindo na minha casa, estou na casa da minha irmã. O meu irmão, que mora vizinho a mim, também está na casa da minha irmã, porque já tentaram abrir o portão do meu irmão. Então, tá eu e minha família toda em perigo com esse homem. Não sou eu que estou em perigo, tá eu e minha família. Qual o nome dele? É o José Marcelo da Silva do Espírito Santo. E tem santo no nome, né? Muito bem. Então, esse é mais um caso que está chegando aí a público, para que essa mulher tenha esse apoio da opinião pública, mas acima de tudo, que a Justiça de São João do Rio do Peixe possa fazer alguma coisa para proteger, porque, eu repito, a medida protetiva não impede que esse sujeito tire a vida dela. Agora, o que é bom que ele saiba, isso aqui eu estou dizendo porque, com certeza, essa matéria vai chegar até ele, vai ser vista, é que o crime de feminicídio, ele já começa com um tempo de reclusão a partir de 12 anos de cadeia. Aí eu digo aqui a você, cidadão, homem, elemento, vale a pena você privar a tua liberdade em 12 anos de cadeia, no mínimo? Porque dependendo de como se mata, o crime, ele passa a ser maior, né? Vale a pena você privar a tua liberdade, o direito de ir e vir, com tantas mulheres que tem por aí, você não pode deixar essa mulher em paz, definitivamente? E digo mais, como fala o bom jornalismo, eu a estou ouvindo aqui hoje, mas se quiser também ter um direito de fala, você também tem. Apesar de que eu acho que nada do que você possa vir a falar vai justificar o que você fez com ela, mas você tem esse direito de fala. Viviane, eu deixo aqui agora o espaço para que você faça um apelo às autoridades, né? Para que você peça realmente, para que sejam tomadas medidas mais severas, para que você não venha passar por isso novamente. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo que você passou, ainda há um risco de você voltar a ter uma relação com esse homem? Eu não quero ver esse homem nem pintado de ouro na minha frente. Se eu estiver morrendo e o médico disser que eu só escapo se ele entrar na sala do hospital, no quarto do hospital, eu morro e não quero ver ele na minha frente. Porque eu passei, o que eu passei na mão dele, eu não estou dormindo. Eu vou passar por psicólogo e psiquiatra agora, dia 11, que já está marcado. Eu não consigo dormir, quando eu fecho os olhos, vem a cena daquelas pancadas que eu levei. E eu peço justiça pelo meu sangue que ele derramou, que por pouco ele não me matou. Que até agora eu não estou vendo nada de justiça. Que eu procurei o doutor Danilo, que é o delegado, e ele disse que não tinha mandato de prisão para ele.
Realmente eu não posso nem criticar aqui o delegado, porque o delegado ele faz o papel dele, né? Que é lhe ouvir, encaminhar para o judiciário, e cabe ao judiciário determinar o mandato de prisão para esse homem que inclusive continua arrodeando sua casa. Oi, eu moro aqui no Santa Clara, você pode ajudar a gente? Elas não têm ceia, não. Está vendo algo que pode acontecer a qualquer momento. Repito, não existe medida protetiva que impeça um homem de matar uma mulher. Não existe. Infelizmente, quando ele quer matar, ele mata. E isso que eu estou dizendo, todos sabem, com as muitas notícias que a gente escuta, vê, eu mesmo acompanho, de mulheres que tinham a medida protetiva, mas infelizmente foram mortas pelos seus agressores. Viviane, eu quero agradecer a você demais pela sua entrevista, pela sua disponibilidade de você vir falar conosco com o Sem Limites, aqui na difusora de Cajazeiras, e parabéns pela tua coragem, tá certo? Eu espero realmente que isso seja resolvido. Eu peço a Deus que no futuro a gente não tenha que fazer uma outra matéria envolvendo você ou envolvendo ele, porque também não é só o homem que mata, não, né? De repente, numa situação dessa, para se defender, muitas vezes a mulher mata o homem também. Tem isso, né? Mas a gente espera que não chegue a esse ponto, claro. Que ele dê isso por encerrado e vá viver a vida dele e deixar você viver a sua. Muito obrigado. Pois eu também agradeço muito pela entrevista e que ele escute, né? Que chegue até a ele o que ele fez e que as autoridades também escutem e que façam alguma coisa, né? Porque eu estou correndo perigo. Eu estou correndo perigo, minha família está correndo perigo. Eu não estou podendo trabalhar porque eu trabalho de madrugada, que eu varro uma pracinha. Então, minha irmã está tirando meu serviço porque eu não posso, porque já viram ele lá perto do meu trabalho. Que eu trabalho varrendo pracinha de madrugada, que eu saio de 4h30, entendeu? Aí eu estou sem ir para o meu trabalho por conta dele. É complicado, viu? Pessoa trabalhar de madrugada, 4h30 da manhã, com uma pessoa desse tipo, arrodeando, realmente uma morte anunciada, infelizmente, né? Ele falou só vai cegar quando me matar. Ele falou isso? Ele falou a mim. Ele disse que, depois que ele me agrediu, ele botou uma mensagem para mim, que ele achava que eu não ia denunciar ele, porque não tinha chamado a polícia ainda, eu estava em casa. Quando eu cheguei em casa, com uns 10 minutos, ele mandou uma mensagem. Tu não vai voltar, não? Aí eu digo, vou. Aí ele disse assim, se você não voltar, eu vou lhe buscar e dessa vez eu lhe mato. Que já era para mim ter lhe matado há muito tempo, eu não sei o que é que eu estou esperando, que eu não lhe matei ainda. Ainda bem que você não matou, né? Porque, como eu falei, essa sua liberdade, direito de ir e vir, mesmo que fuja, um dia vai ser pego, uma morte dessa pode lhe causar uma prisão com no mínimo 12 anos de cadeia. Será que vale a pena? Com imagens de Cristiano, reportagem de Fernando.